Som. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos aqui presentes. Uma apresentação muito interessante. Aqui o nosso amado irmão Lucas aqui apresentou a visão da igreja, né, nesse período, como ela estava caminhando, né, a que finalidade ela estava ali alcançando. E vou mudar só um pouquinho aqui a colocação que o irmão Lucas falou aqui, porque eu não vou entrar nos grupos específicos, propriamente dito, tá certo? Mas tentarmos entender aqui a personalidade principal que trouxe muitos relatos, né, irmãos, desse período do cristianismo ali dos 3 primeiros séculos, que é Eusébio de Cesareia, e uma das suas principais obras, a qual nós temos nesses últimos, né, meses, assim, dias, revisitado, né, uma obra muito assim, interessante, que ela apresenta muitos assuntos sobre a história da igreja nos 3 primeiros séculos, e eu vou estar aqui abordando um pouco essa relação, irmãos, principal aqui, entre fé e império, a história eclesiástica de Eusébio e suas implicações. Na obra que temos em mãos aqui do reverendo Eládio, ele traz uma perspectiva muito interessante de um dos principais movimentos ali do 2º século, que é o montanismo, fazendo uma leitura interpretativa dos escritos de Eusébio, e isso foi fundamental até para mim compreender melhor esse autor, que é Eusébio de Cesareia, porque todo estudante de história da igreja, irmãos, ele bebe da fonte de Eusébio, ele tem que visitar, ele busca, né, muitas informações, sem ele nós não teríamos determinadas informações. Pois não, irmão? PMX contempladas. Amém. Faz a edição. Amém, irmãos. Então, nós vamos aqui estudar um pouco, né, esse período entre fé e império, né, a história eclesiástica escrita por Eusébio de Cesareia e as implicações que esse livro ele trouxe, né? Então, o objetivo aqui é explorar como Eusébio de Cesareia construiu, tá certo? A sua narrativa histórica em um contexto de proximidade com o império, porque, de fato, quando ele produz, Eusébio de Cesareia, a sua obra, nós já estamos ali no 4º século, então, a igreja daquele período, ela já é totalmente distinta, irmãos, a mentalidade da igreja do 1º século, tá certo? Então, é importante nós, ao lermos Eusébio de Cesareia, a história eclesiástica e o cristianismo nesse período, compreender o contexto desse período, tá certo? Então, nós vamos aqui, nessa proximidade, contexto da proximidade do imperador Constantino e as implicações da relação que, para o cristianismo, né, e a historiografia de um modo geral. Fazendo aqui uma apresentação rápida de Eusébio de Cesareia, ele era bispo, ele era historiador e também teólogo no 4º século. Então, ele era bispo ali na cidade de Cesareia, tá bom? Cesareia Marítima, e era uma região onde o Império Romano também tinha grande poder centralizador ali naquela região, e, de certa forma, irmãos, essa proximidade que o Eusébio teve do imperador, teve de Constantino, prejudicou bastante os seus relatos sobre o cristianismo de um modo geral. Nós não rejeitamos tudo que ele disse, porque tem muitas coisas na obra que Eusébio ali nos relatou, irmãos, importantíssimos sobre história da igreja, o desenvolvimento, né, do corpo de Cristo, naqueles períodos ali de grande perseguição, como o Lucas aqui abordou na sua apresentação. O cristianismo estava sendo bastante perseguido, isso é a realidade. Então, os 3 primeiros séculos da igreja cristã, irmãos, o cristianismo, ele teve dificuldade para se desenvolver, mas pela graça de Deus, cerrou fileiras,
né, ele venceu o império, venceu as feras, venceu as chamas, porque de fato não era algo meramente humano, mas uma obra divina. Como disse Gamaliel, se for dos homens vai se desfazer, mas se é de Deus, realmente essa obra ela tende a continuar. Então Eusébio de Cesareia nasceu ali por volta do ano 260, morreu no ano 340. Como bispo ele tinha muito prestígio também em determinados assuntos, inclusive foi no concílio de Nicéia que ele também teve uma expressão, uma força de expressão muito grande, mas até um pouco controverso. Nós vamos entrar um pouco nessa parte das controvérsias, porque o nosso historiador, por assim dizer, né, Eusébio de Cesareia, ele acabou sendo partidário de uma visão não ortodoxa da fé cristã, porque ele simpatizou com o arianismo. E, segundo diz a tradição, foi a influência e o poder que o Constantino tinha nesse período na igreja, por incrível que pareça, ele foi quem dissuadiu Eusébio a não continuar simpatizando do arianismo e, portanto, permaneceu na fé ortodoxa. E já é um ponto negativo na própria pessoa de Eusébio de Cesareia, certo? Então, historiador, foi um dos que, digamos assim, pioneiro a desbravar nesse assunto sobre a história da igreja, o desenvolvimento do cristianismo. Nós temos ali Lucas, né? O médico amado, o médico que era cooperador, companheiro do apóstolo Paulo e que nos deu um relato histórico ali dos seus dias, do seu período sobre a igreja, né, nascente, no livro de Atos. Mas depois que ele descansa a sua pena, nós vamos revisitar a história através, irmãos, do próprio Eusébio de Cesareia, que, pegando um gancho nos escritos, né, de Lucas e dentre outros materiais ali que ele dispunha na época, procurou então fazer uma junção de vários materiais para poder nos dar essa obra chamada História Eclesiástica, tá certo? Teólogo ali também que teve grande influência, partidário do arianismo, inclusive, na época era um pensamento heterodoxo, ou seja, não era coerente com o que defendia os apóstolos, tá certo? Com relação à divindade, com relação ali à pessoa de Cristo, e que Eusébio acabou sendo influenciado por essa mentalidade que foi forte na época, mas que depois, segundo a tradição, ele tornou-se a pensar ortodoxamente, tá bom? O período da obra na qual ele escreveu é a principal obra que nós estamos revisitando, e eu gostaria até de comentar um pouco desse interesse que eu tenho pela tanto a história eclesiástica como a história da igreja de um modo geral, porque foi através aqui, irmãos, das muitas pregações dos nossos ministros, dos pastores, que eu tive particularmente, né, interesse e acesso a Eusébio de Cesareia, aos seus escritos, e principalmente num contexto que abordava o cristianismo, a religião, a política, essa ascensão, né, do cristianismo dentro do Império Romano, e essa tentativa de nós sempre pontuar, irmãos, essa separação entre política e religião. Então, quando muitas das pregações que eram feitas aqui, e era mencionado, né, Eusébio de Cesareia, isso me despertou bastante o interesse, até porque eu gosto de história em si, e história da igreja também foi algo que particularmente eu me interessei, porque quando eu estava preparando as minhas aulas para ministrar sobre essa disciplina, tanto no Instituto Pietista, quanto também no seminário no Maracanã, na qual eu ministro também a aula de teologia, e sempre foi uma leitura para mim obrigatória, de aprender um pouco esse período da história da igreja, e que, de certa forma, quando a gente não tem uma base sólida, a gente acaba acreditando em qualquer coisa que é dito. E justamente quando foi lançado o livro, né, do pastor Eládio, que é o Montanismo, os Profetas Catafrígicos, foi que a visão que eu tinha do Eusébio, história da igreja,
houve uma ruptura, uma mudança, porque, de fato, irmãos, quando a gente revisita a história, visita ali os anais da história, os textos antigos, sem um norte, sem um direcionamento, fica difícil até nós termos o nosso posicionamento sobre a determinado assunto. Ou a gente acredita no que está ali escrito, né? Você não vai trabalhar em refutar, questionar determinados relatos, ou então você aceita, de certa forma, aquilo como sendo uma verdade incontestável. E que por muito tempo, irmão Eusébio, na sua obra História Eclesiástica, ele permaneceu intacta os seus relatos, né? Salve alguns períodos ali de disputas teológicas, onde muitos outros teólogos também da época de Eusébio passou a questionar alguns dos seus relatos e até falando da sua parcialidade, né? Na verdade, da sua parcialidade. Então, o período ali da obra, a criação de História Eclesiástica no IV século, quando o cristianismo já ganhava um status oficial sob a liderança do imperador Constantino. Então, a História Eclesiástica, irmãos, que ele faz ali um relato, ele procura costurar vários relatos para mostrar esse status da igreja cristã, já era um preparativo da igreja na qual ele estava inserido no IV século. Que ali já é totalmente distinto, irmãos, da igreja que nós vemos no Novo Testamento e da igreja imediatamente ali pós-apostólica, tá certo? O foco principal dessa obra é documentar a história do cristianismo desde os apóstolos até o início do século IV, destacando ali mártires, expansão da fé cristã. De fato, a obra ela é limitada nesse período, né? Vai até ali o IV século, mas a verdade é que após o seu relato vir a público, né, a História Eclesiástica permaneceu por muito tempo ali como uma obra de referência sobre a história do cristianismo nesse período. Tá? Então, havia de fato essa ligação, né, com o Império. Eusébio, ele era próximo de Constantino, apoiava a visão do imperador como escolhido por Deus para unir o império sob a fé cristã. Então, essa percepção que Eusébio tinha, né, e muitos irmãos aqui vão lembrar da clássica, do clássico relato, daquela história até um tanto mitológica, né, sobre se isso de fato realmente aconteceu, que uma luz brilhou no céu e, portanto, aquilo ali tornou Constantino vitorioso na batalha e, portanto, um escolhido de Deus, né? Esse relato ele é muito enigmático quanto à pessoa de Constantino, tá certo? A influência da obra, a História Eclesiástica celebra a conversão de Constantino e a vitória do cristianismo como parte de um plano divino. Você, de fato, a linha, né, sucessória que a gente começa a ver aqui na História Eclesiástica é essa. Interessante que muitos autores, inclusive contemporâneos a Eusébio e posterior, né, vários outros teólogos também que valorizaram a obra de Eusébio, claro, mas também deixaram as suas críticas quanto ao que ele descreveu, ou aquilo que ele não escreveu, que ele omitiu, né, fez com que a obra sofresse, né, as suas críticas, porque muitos relatos ali, Eusébio, ele omitiu porque não queria talvez desagradar o imperador. Então, isso é que, de certa forma, torna a História Eclesiástica, o livro, irmãos, um pouco a desejar. E o que muitos outros autores fizeram, tem autor, inclusive, que isso já em séculos mais avançados, século XIX, século XX, que foi um período assim que houve uma volta aos escritos de Eusébio, e ele foi muito criticado. Teve autor que assim, não chamou ele de santo, né? Era assim, realmente os comentários eram altamente críticos com relação a essa visão parcial
de Eusébio devido a essa proximidade, tá? Mas o impacto da obra, a obra reforçou a imagem de Constantino como imperador cristão ideal. Então, quando você chega ali, depois do livro 7, o livro é composto por 10, né? A obra é composta por 10 livros. Até o livro 7, as histórias ali contadas, realmente tem uma importância tremenda. Quando passa para o livro 8 até o 10, já é praticamente, irmãos, quase que é um elogio ao Império Romano, é um elogio ao imperador e à paz que se segue com essa vitória, né, que Constantino ele acabou tendo em suas batalhas. Então a obra reforça a imagem de Constantino como imperador cristão, promoveu a ideia de que o cristianismo estava intrinsecamente ligado ao poder imperial. Os impactos, né, que a obra de Constantino ela deixou: a valorização da fé cristã, preservação de registros importantes sobre a perseguição e a resistência cristã. De fato, muito do que Eusébio traz na sua obra são relatos da época que ele pega costura e inclui no seu tratado. Muitas coisas que nós aprendemos sobre martírio de Policarpo, sobre Irineu, que nós conhecemos sobre muitos teólogos, sobre muitos cristãos ali daquele período, nos foi possível, irmãos, através de Eusébio de Cesareia, tá certo? Então, uma referência histórica, primeira tentativa abrangente de documentar a história da igreja. Como eu falei, Lucas fez esse registro, mas depois que Lucas ali para o seu relato, quem nos dá um relato mais abrangente ali é o próprio Eusébio, então servindo como base para estudos posteriores. A construção da identidade cristã também é posta no livro. Reforço da unidade cristã ao retratar a igreja como uma instituição vitoriosa e resiliente. O irmão Lucas apresentou aqui, irmãos, que a visão que a igreja, né, vinha nos primeiros séculos era totalmente diferente da que foi projetada ali no quarto século. Então, realmente o quarto século, considerado também ali como o período de ouro, né, dos pais da igreja, também a gente conta com essa problemática da institucionalização da fé cristã, da centralização do poder da fé, do domínio de fato do cristianismo. Críticas e controvérsias, acusações de parcialidade, é uma das acusações levantadas, né, por vários estudiosos, inclusive por Jerônimo, né? Jerônimo também, que era um dos pais da igreja, ali do período quarto século, ele já levantava essa parcialidade de Eusébio, retrato idealizado de Constantino e omissão de aspectos negativos do seu império. Enfoca em uma visão triunfalista do cristianismo, ignorando dissidências internas. Ou seja, Eusébio ele acaba aqui, no seu relato, selecionando aquilo que mais pôde ele lhe convir para poder relatar, e deixou de pontuar situações importantes. Irmão Evangelho, qual o detalhe ou história que Eusébio deixou de pontuar na sua obra que foi importante? É sobre Marcelo de Ancira, que era um dos críticos do arianismo, e como Eusébio ele era, de certa forma, partidário do arianismo, ele deixou de pontuar muito da história da oposição que Marcelo de Ancira fazia ao arianismo nos seus dias, né, no seu período. Então nós vamos ter aí, contra o arianismo, nós vamos ter o Atanásio de Alexandria, nós vamos ter Eustáquio de Antioquia também, que eram teólogos ali de renome na história da igreja, né, no período, na cidade de Antioquia, e que se levantaram contra essa visão do arianismo, e que eles foram combatentes ali do arianismo, coisa que o Eusébio ele acabou sendo não bem sucedido, né, fazendo omissões e, portanto, tendo uma parcialidade nos seus relatos. Críticas contemporâneas, alguns estudiosos consideram a obra um instrumento político e apologético, mais do que uma historiografia imparcial. De fato, posteriormente, muitos outros estudiosos, né, historiadores, eles levantam crítica, e muitos até uma crítica ferrenha,
né? Tem algumas citações aqui, que eu vou só pedir licença aqui aos irmãos, que eu quero citar essas objeções de alguns autores. Fiz aqui algumas anotações simples para poder relatar essa crítica que muitos fizeram, né, sobre a obra de Eusébio de Cesareia. Nem todos eles eram, de fato, homens religiosos, esses historiadores que teceram crítica, mas era autoridade no assunto sobre historiografia, né? Por exemplo, Joseph Buchanan, ele criticou e chamou Eusébio de o primeiro historiador da antiguidade desonesta até os ossos. Então, foi uma crítica que ele fez ferrenhamente a Eusébio, né? Franz Overbeck chamou de estilista da peruca teológica do imperador. Então, era assim, críticas que realmente eles faziam a Eusébio, né? Dentre outros, claro, faziam crítica, mas amenizava também, porque considerava, né, a história que ele relatou importante para a historiografia e a história do cristianismo nesse período do primeiro até ali o quarto século, tá? Então teve reações tanto na Idade Média quanto também teólogos contemporâneos. A obra foi amplamente aceita, mas teólogos posteriores questionaram a sua confiabilidade, tá? Então tem muitos outros assuntos, teólogos, né, que questionavam alguma dos escritos de algum relato que Eusébio fazia, tá? Então, um legado para a história da igreja, tá? O livro não é só ali, não só recebeu críticas, mas também, de fato, tem uma importância amplamente usada por historiadores cristãos, reforçando a narrativa da igreja como principal herdeira de cultura e moralidade do Império Romano, né? Os reformadores também, Lutero, Calvino, alguns deles utilizavam essa obra, mencionavam, né, a importância dessa obra, mas também fazia as suas devidas críticas quando necessário. Lutero e outros reformadores valorizavam partes da obra que exaltavam as escrituras e a fé cristã primitiva, ou seja, aquilo que de fato era verídico, aquilo que era realmente ali importante, eles enfatizavam, mas também deixavam as suas críticas. Contudo, havia críticas ao alinhamento de Eusébio com o poder imperial. Então, eu já vou aqui seguir para a finalização da minha palestra, para poder passar aqui a oportunidade para as irmãs que vão dar continuidade, tá certo? Algumas reflexões aqui que a gente pode estar fazendo, com conexão fé e império. A obra de Eusébio ilustra como a história pode ser usada para promover valores e narrativas dominantes. A importância acadêmica, apesar das críticas, a história eclesiástica é uma fonte inestimável para compreender o cristianismo primitivo. Como eu disse aqui no começo, eu preparando as minhas aulas sobre história da igreja, né, a gente sempre revisita esse material, essa obra do Eusébio de Cesareia, né, como uma fonte ali importante para conhecermos esse período da história da igreja, tá? E uma pergunta aqui que a gente gostaria de deixar para todos aqui é como as narrativas históricas moldam nossa compreensão da fé e do poder político, tá? Que eu quero agradecer essa participação. Já passo aqui a oportunidade para o pastor vai fazer aqui uma apresentação. Amém, irmãos. Essas duas primeiras apresentações aí do Lucas, né, e do Ivanildo, acredito que muito bem amparadas e bem profundas, né? A do Lucas aí, ele deu uma contextualizada bem interessante aí, abordando coisas bem profundas e até coisas novas, assim, para quem não tem o hábito de conhecer e entender a história da igreja, né? E o Ivanildo, agora abordando a questão da história eclesiástica de Eusébio, traz também muita luz para a gente compreender a questão da história, né? E assim, pelo cronogramazinho, a gente ia fazer uma apresentação do grupo no início, mas como tinha pouquíssimas pessoas, aí eu decidi fazer a apresentação a seguir, tá certo? Então é o seguinte, o Lucas e o Ivanildo, tá? Eles, juntamente com o Herbert, com a Samília, a Évla e a Lívia, né, e de apoio eu e a Maninha,
a gente criou um grupo de estudos sobre a história da igreja. Está mais ou menos com 6 meses que a gente organizou esse grupo. E desde então vem se reunindo mensalmente, fazendo leituras, aprofundando conhecimentos, tá? Tendo reuniões mensalmente, para que a gente possa direcionar o estudo, para que a gente possa aprender um pouco mais da história. Os irmãos têm se dedicado bastante, têm lido muita coisa, né? Basta você ver aqui o que o Lucas já apresentou de referência bibliográfica. Então, ao meu ver, é um grupo que está dando certo. E os resultados a gente começa a colher agora. Numa palestra como essa, a gente começa a ver tantas coisas interessantes que fazem parte da história do cristianismo. Tá certo? E esse grupo, ele não tem prazo de, digamos assim, não tem tempo determinado. É um grupo que começou e a gente só tem o horizonte a contemplar, porque tem muita coisa a visitar, muita coisa a conhecer, muita coisa a explorar. E o grande diferencial do grupo é porque existe pouco interesse no interesse que o grupo se propôs a investigar, que são os grupos reacionários. Tá? Por que grupos reacionários? Porque foram os grupos que reagiram contra o formalismo, contra a acomodação da igreja, contra as heresias que estavam ingressando na igreja, e o pessoal não estava fazendo nada, e muitos grupos se levantaram e reagiram contra aquilo. Tá? Muitas vezes na história eles são tidos como hereges, como loucos, como o montanismo é chamado, né? Muita gente chama Montano, Maximila e Priscila de pessoas loucas, né? Pessoas que estavam fora de si. Eusébio de Cesareia mesmo fala que eles estavam, quando tinham lá os seus oráculos, né? Entravam em êxtase, eles eram pessoas que estavam fora de si. Só que se a gente for explorar, bem explorado, esse conhecimento montanista, a gente vai ter muita dúvida sobre o que Eusébio falou. Dúvida no sentido de dizer assim, rapaz, esse camarada não foi honesto na sua fala, não, até porque ele não foi uma testemunha ocular. Ele pegou documentos de outros que se opuseram ao montanismo e, no final das contas, por causa da oposição, começaram a denegrir a imagem do movimento, porque essa era a pretensão. Mas, enfim, o nosso grupo, né, que é o GEP-MO, ele está direcionado para estudar esses grupos. Nesse momento, a gente está estudando o início do cristianismo, está estudando os montanistas, está conhecendo alguns desdobramentos que o montanismo apresentou historicamente, que a gente tem acesso, e, em seguida, a gente vai rumar para os que virão na sequência. Né? A igreja foi privilegiada nesse momento, nesse trimestre agora, com uma revista de escola dominical sobre muitos movimentos que foram desconhecidos durante muito tempo da igreja, mas que agora a gente está tendo a oportunidade de apresentar com melhores evidências, com melhores fontes históricas, tudo isso fruto de estudos, né? Da revista de escola dominical, apenas 2 dos irmãos que compuseram ela fazem parte do grupo, né? O irmão Herbert e o irmão Ivanildo. Tá? Mas não tira o mérito do irmão Arley, não, até porque o irmão Arley é uma pessoa que vem se dedicando ao estudo da história da igreja há bastante tempo. E, para mim, quanto mais gente for estudar, melhor. Né? Eu apenas criei esse grupo para ficar perto assim de mim, já que eu tenho interesse também de explorar a história da igreja, um grupo que está mais próximo, mais perto, né? Tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista de comunhão também, não que a gente não tenha comunhão com outros irmãos, mas que a gente tem, digamos assim, uma afinidade maior para gerar melhores frutos nessa nossa reunião e agrupamento. Então, o GEP-MO, né, o Grupo de Estudos e Pesquisas, e busca investigar todos os movimentos reacionários que são chamados anabatistas, tá? Durante toda a história. Acho que foi na nossa última reunião ou na anterior, o Ivanildo
falou uma coisa muito interessante. Pastor, a gente escreveu aqui a revista de escola dominical, e lá vocês podem ver, está constando que os movimentos que foram ali abordados são do século II até o século XVI. E do 16 até a gente, eu digo, está aí, né? Tem muita coisa a se investigar ainda, que é desconhecida. A gente sabe que muitos movimentos montanistas, né, passaram desses períodos aí, a gente está encontrando, inclusive, montanistas no século XII, né? Para vocês verem. Eu pensava, na minha ingênua pesquisazinha, que os montanistas tinham ido até o século VI, ou seja, do século II até o século VI já é algo assim realmente grandioso. Aí chega o Herbert e diz, não, pastor, foi até o século XII, olha aqui essa informação. Eu disse, aí, o que é que dá a gente fazer esse negócio de grupo de estudo, rapaz? Né? E saibam que esse grupo sempre vai retribuir a igreja com o conhecimento, né? A gente está sendo alimentado, de certa forma, a buscar esse conhecimento para retribuir à igreja, tá? Porque, irmãos, infelizmente, nós não temos pessoas que querem trabalhar o conteúdo desses movimentos. E aí, vocês viram aqui, eu não separei, eu procurei separar a dedos os irmãos que eu pudesse contar, que estivessem do lado meu assim, que me fosse fácil a gente poder dialogar e direcionar, né? E esses irmãos que eu escolhi, eles não poderiam ser irmãos que não tivessem assim um conhecimento sobre pesquisa. Eu exigi, é uma exigência minha, porque quanto mais a gente exigir dos membros, melhor será para a igreja, porque o material que vai ser produzido para os irmãos vai ser mais confiável. Então, todos os irmãos que fazem parte desse grupo, ou terminaram faculdade, né, ou estão cursando alguma faculdade. Pastor, isso é relevante? Não necessariamente, para quem estudar a história da igreja não precisa tanto, mas para, digamos assim, pessoas de fora, quanto mais respaldo a gente puder ter enquanto sujeito pesquisador, melhor será a recepção desse conteúdo. Porque uma pessoa lá fora, por exemplo, que não tem a mesma mentalidade da gente, vai dizer assim, quem foi que produziu isso daí? Quem é o irmão? Não, o irmão, qual é o nível acadêmico dele? Não, ele só terminou o 2º grau. Isso é desprezado. A gente não despreza, mas lá de fora as pessoas desprezam. Tá? Então a gente procurou se cercar de irmãos que tenham conhecimento acadêmico, que tenham rigor acadêmico, que possam dizer assim, vou pesquisar uma coisa porque eu sei como pesquisar, da forma como o academicismo exige que seja feito, para que a gente possa ter respaldo. Tá? Entenda, eu não estou querendo respaldo da igreja, porque eu poderia juntar aqui um grupo de irmãos sem faculdade nenhuma e ter o respaldo da igreja sem problema, mas eu também estou querendo ter o respaldo lá fora, para que essa pesquisa seja convalidada lá fora. Para as pessoas que estão lá fora, chegam e digam, quem foi que pesquisou isso daí? Foi uma pessoa que é formada em ciências sociais, tem outro que é historiador, tem outro que é teólogo, tem outro que é pedagogo, tem outro que é bibliotecária, tem outra que é formada em direito. Ou seja, você tem várias áreas do conhecimento que unidas estão juntando forças para a gente produzir um conhecimento bem amparado. Questionável, é bom que se diga. A gente estava recentemente falando sobre o Diário de Perpétua, tá? Que as irmãs vão agora apresentar, e muitos questionamentos existiram no momento que eu estava passando para elas as informações, né? Inclusive, teve momentos que eu mesmo disse assim, a minha opinião é mais ou menos por essa, e de repente salta outra e diz, por que não poderia ser assim? E a gente viu que aquela opinião que tinha sido levantada era mais coerente do que a que eu estava defendendo. Então, é como eu estou dizendo, a união faz a força, porque a cabeça de muitos irmãos pensando é melhor do que um. E daí, no final das contas, a gente gera um trabalho bem mais
confiável, tá certo? Se os irmãos, alguns não acharem satisfatórias os meus argumentos, né, é assim que vai ser, né? Pelo menos no grupo que a gente formou, porque a gente entende que esse é o que vai ser o diferencial para a gente. Do grupo, né? Esse grupo, irmãos, ele não tem, digamos assim, vinculação à igreja, né? É um grupo espontâneo, voluntário entre os irmãos que estão dispostos aqui. Não existe nada ditatorial. As irmãs, né? Os irmãos veem como é que é as reuniões, né? Mas a gente tem que seguir um rumo, né? Dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. E eu preparei os irmãos bem direitinho para saber se era isso que eles queriam, né? E eu acho que todos deram ok, já sabendo o que ia enfrentar comigo, né? Então, graças a Deus, a gente está tendo sucesso. E queira Deus que a gente tenha maior sucesso no futuro, né? Mas, de antemão, parabéns, Lucas, pela apresentação. Parabéns pelo Ivanildo também pela apresentação. E agora a gente vai ter um olhar feminino sobre os martírios de Perpétua e Felicidade, né? Que a Évila e a Samile vão aqui nos apresentar. Olhar feminino foi uma das coisas que eu quis. Trazer irmãs para poderem também fazer a leitura delas próprias sobre as irmãs anabatistas de todos esses movimentos, né?